Fala meu povo, tudo bem com vocês? Como sempre espero que sim, bora falar de coisa boa, bora falar de Kiwi Ears. Geralmente Kiwi Ears é coisa boa, né? Teve um ou outro fone que eu particularmente não gostei tanto, mas cara, a marca só faz fone bom quase, tanto que tem ganho muito espaço entre os robistas, inclusive comigo. Junto com a Singot, na minha opinião, a Kiwi esse ano e ano passado foi uma das marcas que, cara, mais trouxe consistência, lançamentos diferentes e fones bons. E falando de fone diferente, cara, o Quinte é uma salada de frutas, um fone realmente diferenciado. A gente vai já então entrar em construção e falar o porquê que ele é tão diferente. Primeiro de tudo, ele não é barato, custa $220, R$1.200 convertendo para o real hoje, né? Então ele não é um fone barato, é um fone que compete com fones de peso pesado como o Moondrop Kato, Tangzu Zetium Heyday. Vão ter comparações no final, mas realmente o fone tem que ser bem competente para brigar aqui. E a inovação que a Kiwi trouxe com o Quinte é a seguinte, ele tem 5 drivers. Até aí tudo bem, porque às vezes S10 Pro tem 5 drivers. Porém, dos 5 drivers, 4 tecnologias diferentes são implementadas, tá? Ele tem um dinâmico para graves, DLC, se eu não me engano, Diamond Like Carbon. Geralmente são drivers com uma dinâmica e um punch bem legal e estendem muito bem para os subgraves. Pode variar, é claro, mas os fones que eu testei com driver DLC tinham essa característica. E o Kiwi também, a gente vai chegar lá em som. 2 armaduras balanceadas da própria Kiwi Ears, in-house, feitas em casa, na casa da Kiwi, para médios. Um microplanar, tecnologia nova que, se eu não me engano, a Kinera com o Phoenix Call trouxe também microplanar. Ele tem um microplanar para agudos e um piezoelétrico de condução óssea para super agudos. O BQEYZ, o Inter e o Inter Ultra usam essa tecnologia para super agudos e funciona muito bem, cara. O Inter tem uma textura absurda nos agudos e o Quinte também. Então a gente tem uma salada de frutas quando o assunto é configuração de drivers. E o que é interessante, falando um pouco aqui filosoficamente com vocês, da própria expertise da marca de implementar isso, funciona, ao meu ver, da seguinte forma, cara, cada driver tem suas características sonoras. Para os meus ouvidos, tem gente que diz que não sente diferença, tá, gente? Até aí tudo bem, mas para os meus ouvidos existem sim diferenças. Cada driver tem suas peculiaridades, cada driver vai entregar uma resposta de frequência diferente. Para quem for mais objetivista, você pode pensar dessa forma. Então, quando você começa a implementar muita coisa, começa a ficar difícil às vezes o projeto dar certo. Exige um know-how da marca muito grande, uma engenharia muito grande, os crossovers têm que funcionar de forma muito boa, porque cada driver vai entregar uma impedância diferente. Então, cara, é um projeto bastante complexo, tá? Mas ao mesmo tempo você consegue chegar em lugares que você não chegaria. Por exemplo, você consegue chegar numa extensão de agudos muito alta, com muitas texturas com piezoelétrico, um grave com muita textura e naturalidade com driver dinâmico, médios muito separados com armaduras balanceadas e por aí vai. Você consegue ter uma capacidade de gerenciar o som do seu fone e chegar num resultado diferente com facilidade, desde que você saiba o que está fazendo, a sua empresa tenha know-how para fazer isso, tenha bufunfa para fazer isso. E cara, a Kiwi conseguiu fazer algo realmente impressionante com esse fone. Impressionante, tá? Tem marcas com fones muito mais sofisticados, bem mais caros, com uma salada parecida que às vezes não dão tão certo. Bom, outros aspectos da construção. Tirando agora toda essa configuração de driver e preço, que é o principal diferencial dele. O unboxing geral dele é simples, tá? Não tem nada de extravagante. Ponteiras ok, nada demais. O cabo é muito bom, tá? O cabo não é muito grosso, é bem maleável, tem uma estética interessante, tem o logo da Kiwi no conector. Porém, aqui já vem uma crítica. Nessa faixa de preço, na minha opinião, o cabo não só poderia, como ele deveria ser modular, tá? Como no caso do Zetium Heyday, do Let Shower S12 Pro, que é um fone bem mais barato.
poderia ser um cabo com conectores modulares, na minha opinião. Ele não tem chavinha, ele não troca bocal, o que eu acho uma vantagem. A marca chegou nesse som, falou, ó, esse é o som do fone e deu. Quer queira ou não, é uma certa confiança de dizer que você chegou no trabalho correto. A case é simplória, tá? Nessa faixa de preço, novamente, poderia ter uma case melhor. Você pega o Duno Titan S, que custa 1/4 do preço, 1/3 do preço. Tem uma case melhor, tem ponteiras melhores. Então, o unboxing dele é simples para a faixa de preço, tá? Não é uma construção ruim, como eu disse, o cabo é muito bom. As shells do fone são muito bem executadas. São simples, são minimalistas, mas pro meu gosto são excelentes, tá? Um plástico preto, uma resina preta que vai de contato com o seu ouvido e um faceplate de alumínio com o logo da marca. Na minha opinião, um fone muito bonito e, apesar de minimalista, um fone diferente, me chamou a atenção. Cara, pegando ele na mão, olhando por fotos, eu falei, pô, esse treco vai ser desconfortável, velho. Olha o tamanho disso aqui, 5 drivers, driver planar, dinâmico, armadura, piezo, cara, esse negócio vai ser desconfortável. Pô, pior que ficou muito confortável. Dos fones da faixa dos R$1.000, um dos, se não o mais confortável, tá? Isolamento muito bom, encaixou muito bem no meu ouvido, não tive problemas de conforto, inserção ficou profunda, selo ficou legal, cara, show de bola. Parabéns para a Kiwi por conseguir fazer um fone confortável grande. Você que tem orelha pequena, assim como eu, canal auditivo pequeno, tá cogitando um fone nessa faixa de preço, o Kiwi Quinte é bastante confortável. Bom, a construção tá aí, né? A gente falou dos diferentes drivers que o Quinte tem e vamos falar, já emendando construção e som, vamos entrar no som aqui falando como cada driver se comporta e como, no geral, o Quinte toca. Bom, antes de chegar em cada driver, já dando um aspecto geral, o Quinte para mim é um fone natural, ele não foge da naturalidade, ele segue um caminho que é condizente, é coerente, porém ele não é um fone neutro. Diferente do Kiwi Orchestra Lite, por exemplo, o irmão mais velho dele e um pouquinho mais caro, o Quinte vai para um caminho diferente. O Quinte é um fone para os meus ouvidos enérgico, tem um foco grande em subgrave e agudo alto. Cara, eu gosto de fone em V com essa pegada. Eu não gosto de fone em V quando puxa muito pro agudo mais baixo ou pro médio grave e fica demais. Aqui não, você tem uma pegada que vai bem pro subgrave e uma pegada que tem muita extensão e ar na apresentação. Então é um fone que dá aula de extensão, tá? Tanto pro grave quanto pro agudo, ele estende, que é bastante impressionante. Então os médios são um pouquinho recuados, ele tem uma tonalidade viva e enérgica, mas sem fugir do natural. Driver dinâmico DLC para graves. Como se comportam os graves do Quinte? Cara, são graves com foco em sub, tá? Ele tem um shelf elevado, tá? Ele bate com força no sub, ele tem um chão constante na apresentação. Você pega, por exemplo, a música One Fire da acho que é banda Rome, o nome? Eu vou deixar aí para vocês, eu sempre deixo. Cara, é impressionante a visceralidade do subgrave, realmente tem um chão cavernoso. Eu já testei fones com muito subgrave, geralmente eu não gosto, mas o Quinte tem uma quantidade bastante saudável para mim. Ele não passa do exagero como o True Fear Zero, o primeiro, o azulzinho, ou o próprio TIE Audio Monarch, que para mim passa um pouco do subgrave. Não, ele dá um passinho para trás disso, então eu não tenho aquela sensação de bum, sabe, de embolar o som, de um som muito subterrâneo que chega a invadir as outras frequências. Em contrapartida, você tem um grave, cara, realmente que vai bem... Eu diria que, se fosse definir com uma palavra, principalmente por uma pessoa mais leiga, entendeu? Eu falaria, cara, esse fone tem um grave muito profundo. Ele estende muito, cara. É bastante impressionante a textura que tem o grave, a extensão realmente é... Pô, cara, é um grave muito bom. É isso que eu tô querendo falar e tô enrolando. A velocidade é ok, não é das maiores. Detalhamento é bom, é alto, não é dos melhores. Você pega, por exemplo, o Orchestra Lite, que usa armaduras balanceadas para os graves, eu sinto uma velocidade e precisão bem maior no Orchestra Lite, tá? Médios graves são presentes, ele preenche bem, né? Tanto do médio grave até o sub, só que o foco realmente está nos subgraves. É um grave que tem mais foco em preenchimento e chão e não tanto em impacto e gordura, peso. Médios
liderados por duas armaduras balanceadas, famosas BAs, da própria Kiwi Ears, feitas in-house, né? Que é interessante, significa que a marca já tem uma expertise em fazer armaduras balanceadas, em ter os seus próprios engenheiros, é interessante. Bom, os médios são um ponto fraco, é interessante, eu já vou chutar o pau aqui. Os médios são um ponto fraco do fone, cara. Não são ruins, tá? Não me entendam mal, são ótimos médios. Só que para a faixa de preço dele, o sarrafo sobe, você tem competidores com médios muito interessantes. E aqui realmente não é o foco do Quinte, até porque ele é um fone em V. Fone em V geralmente abdica da textura e da presença dos médios para trazer os graves e agudos para cima, né? Bom, ele perde, por exemplo, em detalhamento, em coerência, em presença para o Heyday e para o Kato, que são os dois principais que eu consigo pensar no momento. Os médios são naturais, são detalhados, só que, como eu disse, são um pouquinho recuados e, para mim, uma crítica minha, principalmente ouvindo metal, power metal, ouvindo um Blind Guardian, Halloween, algo mais agressivo, eu senti que os médios podiam ter mais corpo, soam um pouco finos e um pouco agressivos em dados momentos. Não é um problema, tá? É uma sensibilidade minha também isso, então tenho isso em mente, mas sim é notável e quando você vai para um Kato ou para um Heyday são problemas inexistentes nesses fones, o próprio Kiwi Orchestra Lite. Isso acontece um pouco por conta do recuo nos médios e também por ele ter um foco maior em sub e não médio grave. O médio grave geralmente dá uma encorpada e uma aquecida nos médios. Como ele tem um cortezinho nos médio graves, ele acaba soando um pouco fino algumas vezes. Mas no geral o detalhamento é alto. Na verdade o detalhamento é muito alto, a coerência também. Eu só sinto falta de um pouco de corpo. E essa seria a minha principal crítica ao Quinte. Uma das poucas. Bom, agora agudos. Agudos e super agudos. Driver microplanar para agudos e driver piezoelétrico de condução óssea para os agudos mais altos. Cara, primeiro eu vou falar do piezo. O piezo eu já testei num BQYZ Winter, como eu disse. Vejam a review. E são drivers muito interessantes porque eles vibram no teu osso, né? É condução óssea. E geralmente esses drivers são utilizados para graves. Eles começaram a ser utilizados para agudos agora, tem 2 anos. A Unique Melody está começando a usar para agudos também, por exemplo. E é interessante porque para grave ele vibra tua caixa craniana, né, aqui perto, e você tem uma sensação de rumble, uma sensação de vibração, de subgrave. Para agudo a sensação é parecida. Só que ele vibra em frequências mais altas e você tem uma sensação de fisicalidade nos agudos. Achei o termo que eu queria, fisicalidade nos agudos, olha que bonito. Cara, são agudos muito táteis, é bizarro, são os melhores agudos dessa faixa de preço para os meus ouvidos e ponto. Muita textura, muito detalhamento, muita extensão, muito ar na apresentação, cara, o palco é gigantesco, a imagem é muito precisa. Lateralmente o palco é muito grande mesmo, compete com fones, por exemplo, como que eu avaliei recentemente, o Shenstop. O Shenstop custa R$ 2.700, cara, custa mais que o dobro. Em lateralidade ele chega nesse calibre, ele não tem um palco tão profundo ou alto, tá? Você pega, por exemplo, o Campfire Audio Andromeda, que para mim é uma referência em profundidade e altura de palco, cara, você sente que o palco vai para frente, vai para trás e sobe. Aqui é mais uma expansão lateral. Mas assim, cara, é um fone barato comparado com o Andromeda, com o Shenstop. E em palco ele já começa a arranhar nesses fones, o que é interessante. Ele deixa o Kato para trás, ele deixa o Heyday, ele deixa o Orchestra Lite. É um palco gigantesco. Para quem não teve experiência com fones mais caros, cara, esses agudos aqui são agudos de fone high-end, tá? Agudos de fone que para mim custam mais de $500. Por exemplo, o Blessing 2 da Moondrop não tem agudos para mim tão detalhados e coerentes. É muito impressionante o resultado que a Kiwi entregou aqui. Bom, os agudos mais baixos, liderados por um planar, microplanar, são muito detalhados, dão as mãozinhas com piezo, né? Tudo funciona muito bem. Porém, ele tem agudos para frente, ele pode soar agressivo em dadas gravações e esses agudos interferem um pouco nos médios. Assim,
Lembra que eu disse que os médios podem ficar um pouco agressivos, guitarras mais secas, mais finos? Isso vem também por conta dos agudos elevados. Cara, não é um fone gritão, não é um fone afiado, não é um fone agressivo, por exemplo. Muita gente fala, pô, eu odeio fone da KZ, da TRN, ou esses fones por ter muita energia nos agudos, o CCA, CRA. Não, cara, eu acho que o Quinte é bem mais refinado e polido que esses fones, até porque é um fone mais caro. Mas é um fone enérgico. Se você compara, por exemplo, com o Heyday, com o Orchestra Lite, você sente que tem mais energia ocorrendo ali. Então, se você é um cara muito sensível a agudos, não acho tão interessante um Quinte. Agora, se você é ok, tranquilo com agudos, ou principalmente, cara, se você gosta de agudo, meu amigo, o Quinte é o melhor fone para agudos nessa faixa de preço. É impressionante. Então a gente, num saldo geral, com todos esses drivers trabalhando unidos, você tem um som muito coerente. Como eu disse no começo da review, impressionante o nível de engenharia que a Kiwi alcançou com esse fone, porque quando eu vi a configuração eu falei, cara, vai dar ruim isso aqui, bicho, vai dar ruim. E não deu, funcionou muito bem, a Kiwi tá de parabéns. Graves excelentes, subgraves com muita textura, muito naturais, tem impacto também legal. Os médios poderiam ser melhores, mas para a faixa de preço ainda são bons médios, e os agudos chutam bem acima da faixa de preço. Tecnicalidades no geral, eu diria que nos agudos, principalmente, ele chuta bem acima da faixa de preço, né? Detalhamento, extensão, arejamento, palco, precisão de imagem. Graves e médios, aí o pau pega. Assim, vamos fazer algumas comparações, acho que vai ficar mais fácil. Bom, a primeira comparação que eu quero fazer é com o Equal H10. O Equal H10 é um fone mais barato, custa aí seus 600, 700 reais. Ele custava $200 no seu lançamento, que já fazem alguns anos. Hoje em dia ele é mais barato. Não é uma comparação justa, eu já vou falar que o Quinte ganha em tudo. Porém, eu acho que é uma comparação coerente, porque o Quinte lembra o H10 em alguns aspectos. E eu acho que o Quinte pode ser um upgrade direto do H10. Quem tem o H10 gosta muito e está procurando um upgrade, eu acho que o Quinte deveria ser o próximo passo. Ambos são em V, ambos são enérgicos, ambos têm um palco gigante para suas categorias de preço, ambos têm tecnicalidades muito altas para suas faixas de preço, só que o Quinte é mais caro. O Quinte melhora alguns aspectos, por exemplo, o H10 para mim é um V muito agressivo às vezes. Os agudos são demais, os graves são muito fortes. Pô, são graves sensacionais o do H10, mas são muito fortes. O Quinte acalma um pouco, deixa os médios respirarem um pouco mais, o que é interessante. E o Quinte melhora, refina os agudos com mais arejamento, com mais palco, mais detalhamento. Então é uma comparação interessante e eu acho que cabe aqui quem tem um H10, quem sabe pensar num Quinte. Bom, versus Kato. Kato é a primeira coisa que vem na minha cabeça porque eu acho que na faixa dos R$1.000 o Kato é o fone que mais pessoas possuem no Brasil. Então cabe uma comparação. O Kato, para os meus ouvidos, tem um unboxing melhor, é mais barato e tem um som mais natural. São pontos positivos do Kato e interessantes. O Quinte, em contrapartida, é um fone mais enérgico, tem mais graves, subgraves principalmente, e tem mais agudos. Algumas pessoas podem preferir isso ou não. Na minha opinião, o Kato ganha nos médios. Tem médios mais coerentes, com mais corpo, mais naturais. Porém, quando a gente chega em aspectos técnicos, bicho, principalmente palco, detalhamento e afins, o Quinte ganha por uma boa margem. Eu considero particularmente o Quinte um fone melhor, né? Esquecendo tonalidade de lado um pouco, que vai ser subjetivo, mais enérgico ou mais natural, o Quinte é um fone melhor para os meus ouvidos. Versus Kiwi Orchestra Lite, o seu irmão mais velho, né? E um pouquinho mais caro. Pouca coisa, R$100, então eu acho que vale bastante uma comparação. Qual Kiwi que eu compro, né? São dois fones bem diferentes, apesar de serem da mesma empresa. Primeiro ponto que eu quero falar aqui. Unboxing é muito parecido, o preço é muito parecido, mas o conforto, cara, o Orchestra Lite é bizarramente grande. Ele tem um tubo ali, a nozzle para ponteira, grosso pra caramba, ele entra rasgando o seu ouvido.
não é uma experiência legal. Talvez, sei lá, talvez tu curta, mas eu não curti. É muito grande, machuca aqui a concha da orelha. Para os meus ouvidos é um fone desconfortável. Se você gosta não, se você tem tolerância a fones grandes, tudo bem. Se você não tem, vai no Quinte, já falo isso. Em som, é uma comparação interessante, porque o Orchestra Lite é um fone muito competente. E o Quinte também. Eu sinceramente acho que os dois estão no mesmo patamar de som com sonoridades diferentes. Bom, o Quinte ganha no seguinte, o Quinte é mais neutro, é mais de referência, tem mais médio grave e tem médios mais coerentes por conta disso, tem mais corpo nas vozes. O Quinte, eu prefiro os graves o Orchestra Lite, eu prefiro os graves do Orchestra Lite que são conduzidos por armaduras balanceadas. Muitas pessoas, quase todas, preferem grave de fone dinâmico, de driver dinâmico. Eu prefiro de armadura balanceada por conta da velocidade mais alta, elas trabalham mais rápido, você tem uma separação maior e elas têm um impacto mais seco, mas não tem aquela profundidade e naturalidade do driver dinâmico. Vai da tua escolha. Eu prefiro o Orchestra Lite nisso, até porque ele tem mais médio grave e não tanto sub. E eu gosto de médio grave. Os médios também do Orchestra são melhores, mas chega nos agudos, cara, o Quinte mostra de novo uma superioridade muito grande nos agudos comparado a qualquer coisa na faixa de preço. Então, são dois fones excelentes. E a última comparação, o rei dessa faixa de preço para os meus ouvidos, Tangsu Zetian Heyday, que até agora não foi destronado. E eu vou dar o veredito agora. Ele não foi destronado novamente. Para mim, os dois, Quinte e o Heyday, dividem o trono. Porque vai depender do teu gosto, cara. Os dois são excelentes. O Heyday, novamente, é mais coerente, é um fone mais neutro, um fone mais correto. Tem graves com mais textura e velocidade, tem médios com mais corpo e mais informação, mas chega nos agudos, é a mesma história de sempre, cara. O Quinte tem agudos superiores, um palco superior, uma imagem superior, tem mais energia na gravação, é um fone mais vivo. Porém, o Heyday é mais coerente. Daí o Heyday tem um unboxing melhor, mas daí o Quinte é mais confortável, mas daí o Heyday é mais barato, mas daí o Quinte não é tão mais caro. Vocês entenderam? Difícil comparação, eu ficaria com o Quinte única e exclusivamente por conforto, porque conforto para mim é rei e o Quinte é mais confortável para mim. Gente, deve ter ficado uma review bem longa, porque foi um fone que eu quis caprichar, realmente um fone muito interessante, testei bastante ele. Espero que tenham gostado não só da review, mas também das comparações. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva, né? Olhe aí os links. Vai ter o link do Telegram, do canal de ofertas, onde eu posto ofertas. Quando o Quinte fica baratinho, o Heyday custa 1.000, o Heyday eu já anunciei lá por R$700 em promoções. Entra lá e fica de olho e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!